primeiro lugar, gostaria de agradecer ao convite da casa, né, do Centro Espírita Amor e Caridade, pelo convite para realizar essa palestra, que sabemos todos que estamos num momento difícil aí, né, passando esse período de isolamento, mas as atividades das casas continuam, né, e isso é muito bom, porque as palestras sempre são momentos importantes que vêm nos trazer consolo, nos ajudam muito, né? Então a gente agradece muito ao SEAC, né? O Cássio que nos convidou, mas tem todo o grupo, né? A Carmen, a Marta Maria, a Cátia Guzmão, né? O Clarencio, o Vladimir, né? Eulália, Dona Eulália. Então todo esse grupo que nós temos profunda admiração e ficamos muito felizes em contribuir com as atividades da casa, né? Então, nós vamos iniciar com a nossa prece para darmos início aos trabalhos, né, desta manhã. Querido Jesus, amigos de todas as horas, nesse momento em que todos nós nos encontramos em profunda reflexão diante dos acontecimentos que acometem a todos no planeta, que possamos agora, nesses poucos momentos onde vamos conversar um pouco mais sobre o seu Evangelho, que possamos renovar a nossa fé, nossa esperança, sabendo sempre que, como você está no leme, trabalhando e nos ajudando sempre, a certeza de que esse é um momento que é extremamente necessário para todos nós. Então nós ficamos muito gratos pela oportunidade, sabendo que o nosso Pai Maior está sempre por nós. Então, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade do trabalho nesta manhã de domingo. Obrigado por tudo e que assim seja. Pois bem, nós vamos começar a falar um pouquinho de uma obra que é conhecida, né? Psicografado pelo Divaldo Franco, Espírito Joana de Ângeles, Atitudes Renovadas. E o capítulo 7 fala a respeito da noite escura da alma. Então esse vai ser um tema que nós vamos abordar hoje. E essa obra, né, o livro Atitudes Renovadas, ela vem como, embora não esteja na série psicológica de Joana de Ângeles, mas ela vem de encontro a essa necessidade quase que emergencial, né, de todos nós de renovar nossas atitudes, né, porque durante muito tempo ficamos com ações viciosas, né, com emoções ainda muito atrelado ao nosso ego, né, dificultando a ação, uma ação mais enobrecida do nosso espírito. Então, Joana nos convida, com essa leitura, para que possamos, aos poucos, compreender a nós mesmos, porque com Joana, de uma maneira geral, realizamos sempre um mergulho, né, em nós próprios, né, em nós mesmos. E aí esse capítulo ele vai falar um pouco destas questões, são questões muito de cunho bastante internas, né, de questões muito internas nossas. Então vamos lá.
Então, a noite escura da alma, vou descer meu quadro aqui, ela se constitui de aflições inesperadas, que defluem das circunstâncias existenciais e dos desafios que devem ser enfrentados durante o périplo carnal, ou seja, durante o intercurso carnal. Então, Joana de Ângeles já começa aqui nos informando que essa situação, ou seja, a noite escura da alma, ela se constitui de aflições que muitas vezes ocorrem de forma inesperada e que são importantes desafios para nós. E outro aspecto importante que ela comenta também no início desse capítulo é que todos os seres que aqui estão no planeta vão passar por essa noite escura da alma. Pode ser que você passe uma vez só, mas pode passar mais de uma vez. Então, vai ser um processo que, a priori, todos nós nos envolveremos. E quais seriam essas dificuldades, né, que ela comenta no início? Então, essas dificuldades vêm através de vivências emocionais frustrantes, que vão produzir para nós desencanto e amargura. Então, Joana de Ângeles começa levantando essa questão que vai desencadear isso que ela considera como a noite escura da alma. Mas o que vem a ser esse desencanto, né, essa amargura, eu botei essa figurinha aqui, que é uma figurinha mais anedótica, mas para a gente ter uma ideia. Né? E aí tem uma figura de um barco, né, que está com um vazamento, um furo, e aí tem algumas pessoas que estão trabalhando para tentar esvaziar o barco e um outro grupo que tem essa fala, né, muito infeliz aqui em cima, né? Ainda bem que o barco, né, ainda bem que o buraco do barco não está do nosso lado. Então isso é uma forma também da gente desencantar, se desencantar com o próximo, né? Em situações onde nós estamos percebendo a necessidade de um trabalho coletivo e a gente verifica que aqueles que estão numa condição um pouco mais privilegiada, eles se colocam num patamar, né, de simplesmente ignorar toda a situação, serem indiferentes ao nosso esforço, ao nosso sacrifício. Então, isso traz muitas angústias para nós, né, que estamos ali no trabalho, envolvidos, né, com toda a boa vontade. Então, esse foi um ponto que Joana destaca, né? E, claro, existem outras situações, né? Situações que são, por assim dizer, do ponto de vista da materialidade, mais sérias, como o desemprego, né? Problemas de doenças, às vezes um investimento que você faz numa ação e você acaba tendo esse investimento frustrado, né? Isso causando o desencanto. Então, todas essas questões estão envolvidas, né? Dentro desse momento mais crítico que, por hora, a gente acaba se envolvendo. Um aspecto que Joana de Anjos destaca nesse capítulo é que, em muitos casos, nós vamos nos deparar com duas situações que podem desencadear esses momentos mais complicados para nós. Um é quando nós estamos realizando uma ação qualquer, e aí nós recebemos elogios, né? Nesta situação, é uma situação que, a princípio, nós achamos muito interessante, porque quem não gosta de ser elogiado, né? O grande problema é que quando esse elogio, às vezes, não é nem um elogio tão justo, né? Nós mesmo assim, nós absorvemos esse elogio e isso vai inflando o nosso ego e nós passamos a acreditar que a nossa rotina tem que ser baseada única e exclusivamente na continuidade desses elogios. Então, nós criamos esse costume psicológico de o tempo todo estarmos sendo elogiados pelas ações que realizamos. Ao passo que quando a crítica vem, né, e ela vai vir, né, sendo ela fundada ou não, justa ou não, ela vai vir, nós entramos, né, naquele estágio contrário do anterior.
Se antes, com elogio, nós ficávamos com o ego inflado, né? Nós começávamos a entrar no campo aí da vaidade, né? Sentir aí o rei da cocada preta, né? Agora, com a crítica, nós começamos a nos sentirmos o último, né? O último dos seres vivos. E aí entrar nesses quadros de desencanto, né, em relação ao convívio com o próximo, a ação em relação ao coletivo, né, e coisas do gênero. Então, são dois pontos que ela coloca: o elogio, que muitas vezes nem é tão justo, mas que a gente acaba absorvendo, e a crítica, que muitas vezes também não é tão justa e a gente absorve com o mesmo valor, só que no sentido contrário. Aí eu coloquei aqui esse cartaz do Einstein, que reforça esse aspecto que é ainda muito pouco trabalhado por nós, que é essa supervalorização do nosso ego, né? De nós nos envaidecermos demais com os elogios, e aí ele faz esse comentário, né? Quanto maior o conhecimento que temos, menor o ego, e quanto maior o ego, menor o conhecimento. E a gente pode até se reportar nessa fala do Einstein com a ideia de quanto maior conhecimento você tem de si próprio, né, menor vai ser seu ego, né? E isso acaba se refletindo também como consequência, né, das nossas relações com o próximo e com as ações que vão ocorrer em nossas vidas, né? Bem, Jesus já tinha afirmado para nós que nosso mundo é um mundo extremamente aflitivo, né? Nós vivemos num mundo de provas e expiações. Então, Jesus Cristo já tinha comentado para nós que nós não estamos num mundo de aflições, né? E claro que essa é uma questão importante para que a gente também não se envolva vamos dizer assim, em ilusões, né? Às vezes nos iludimos, idealizamos demais, vamos dizer assim, toda a nossa relação com a coletividade, com o próximo, e né, achando que vivemos num paraíso, mas não é isso. A gente não tem como idealizar sabendo que nós vivemos num mundo de aflições, ainda de provas e expiações, e como consequência nós vamos ter esses momentos difíceis mesmo, né? Vamos ter momentos que seremos caluniados, né? Que vamos ser envolvidos em situações pouco nobres, né? Em relação às nossas atitudes. Então, esse já era um aspecto que Jesus já tinha levantado como um ponto muito importante de enfrentamento do cristão em si. Então, Joana continua nos alertando que aprender, né? Nós precisamos aprender a enfrentar a realidade, né? Esse é um aspecto muito importante. Nós temos ainda muita dificuldade de enfrentar a realidade como ela verdadeiramente é, né? Nós estamos no mundo de provas e expiações, não é à toa, mas isso tem um motivo, né? Que é para que nós tenhamos que mudar interiormente, para que só assim, mudando a si próprio, depois a gente consegue mudar o entorno, a psicosfera e, consequentemente, o planeta. Mas aprender a enfrentar a realidade é extremamente importante. Aí ela complementa: é o dever de todo lutador honesto, especialmente quando a serviço da causa do bem, da justiça e da verdade, né? Então, não adianta se iludir. A questão é efetivamente você entender a realidade que você está exposto e continuar trabalhando. E, claro, né, entender que a psicosfera do planeta ela ainda é uma psicosfera muito enegrecida, né? Ela ainda é uma psicosfera que está vinculado com todos os pensamentos, todas as criações mentais daqueles que estão habitando o orbe. Então, se nós temos grande parte da população humana encarnada, né, que ainda tem pensamentos, né, que são menos nobres e que por si só já começam a criar realidades, né, em função disso, claro que isso vai interferir na psicosfera do planeta
obviamente, se a psicosfera do planeta ainda é uma psicosfera pesada, determinados ambientes serão só o reflexo de tudo isso que nós somos e que nós criamos enquanto seres pensantes, né? Então, é mais uma maneira da gente compreender a realidade onde estamos inseridos, né? Dessa fala do Eurípides Kuhl, né, sobre psicosfera terrestre, né, ele diz o seguinte, que um planeta onde o mal supera o bem, como o nosso, né, tais camadas formadas pelos turbilhões de pensamentos bons ou maus se entrecruzam, ora com sintonia, ora com repulsão, né, obviamente, estão eivadas de vibrações majoritariamente deletérias, aos quais tendem a influenciar, se não toda ou grande parte da humanidade. Então, foi isso que eu acabei de falar, né? Como ainda temos pensamentos ainda muito pouco nobres, né? Com um certo peso vibracional, então isso, consequentemente, vai influenciar a psicosfera do planeta como um todo. E ocorre, obviamente, repulsa aqueles pensamentos que são pensamentos mais elevados. Então, um aspecto que Joana comenta é que nós nos mantenhamos firmes dentro de um propósito, né? Sabendo que nós vivemos num planeta de provas e expiações, então a manutenção do propósito de vida é extremamente importante, porque é esse propósito que vai fazer com que a gente mesmo, né, como tem uma mensagem muito interessante, agora não me recordo de qual obra, que Emmanuel coloca, né? Através da mensagem de Paulo de Tarso, mesmo com os joelhos desconjuntados, né, que nós continuemos o trabalho. Então, a questão do propósito ela é muito importante para que a gente não fique entrando em desencanto, né, entrando, vamos dizer assim, na noite escura da alma, em função daquilo que outros pensam e que muitas vezes outros indivíduos, outros irmãos, lembremos que esses irmãos estão numa condição espiritual diferente da nossa, precisamos compreender isto também, né? Através desse exercício, né, de entender esses nossos irmãos, nós vamos mantendo o nosso propósito firme e continuar trabalhando, né? Eu gosto muito dessa frase do Albert Schweitzer, né, que um ponto importante é a gente não se deixar abater e a gente trabalhar para que o nosso exemplo seja educador, né? E aí ele comenta que dar o exemplo não é a melhor forma de educar, é a única. Então, através do seu bom exemplo, é que você vai conseguir sensibilizar outras mentes, né? Outros espíritos, outras consciências, para que aí então a gente consiga provocar mudanças que sejam significativas. Eu coloquei aqui esse exemplo de um site, né, que tem aqui, né, aqui o endereço do site, Caçadores de Bons Exemplos. Só para a gente ter uma ideia que existem muitas ações que são todas elas voltadas para o bem. Tá? Agora, se você for perguntar a qualquer um desses idealizadores dessas propostas, né, se eles estariam se importando em todos os momentos onde eles foram desanimados por outros, né, que sofreram calúnias, que foram, né, sofreram perseguições, foram considerados como bobos e tolos, né? Todos eles passaram por essas situações e mesmo assim mantiveram o propósito. E hoje a gente vai observando que é essa perseverança que fez com que eles conseguissem garantir que suas ações vencessem as dificuldades que muitas vezes são da própria pessoa, para que a seguir pudesse se transformar em algo perene, né, de ajuda ao próximo. E com certeza isso traz benesses que são inquestionáveis para esse trabalho do processo de regeneração do planeta. Então, daí, Joana, reforçar esse aspecto, né, de manutenção do propósito de vida. Na outra parte desse capítulo, quando Joana ela vem estabelecendo na sua
na sua fala, né, esses aspectos que são inerentes mesmo à condição humana, ela vai também nos lembrando que o próprio planeta, né, ele nos ensina o tempo todo. Quando você observa, por exemplo, um costão como essa foto que eu coloquei aqui, né, um costão rochoso. O que é um costão rochoso? Quando você faz uma observação do que está acontecendo aqui, a gente observa que a onda vem e bate com força, né, nessas rochas, e nesse momento, quando ela bate com força nas rochas, ela promove o que nós chamamos de erosão, que é a destruição gradativa dessa rocha, e por isso que ocorre a formação desses desenhos, né, dessas reentrâncias aqui no costão. Mas essa destruição, ela é uma destruição superficial, exatamente porque a onda está batendo nessa parte superior aqui da rocha. Mas se nós mergulharmos aqui e observarmos o que acontece logo abaixo, né, dessa superfície, nós vamos perceber que nessa região que a gente chama tecnicamente de infralitoral, é uma região onde você tem uma certa calmaria e a vida ali é muito forte, né? Existem muitos organismos, são algas, peixes, ouriços. Então, existe uma vida que é muito intensa, né? Então, Joana, com isso, ela quer dizer que, mesmo que às vezes nós estejamos passando por situações de muita turbulência, mas essa turbulência pode ser algo muito superficial, que na essência as coisas vão estar muito mais tranquilas, né? E a gente precisa ter olhos para verificar essas questões. Do mesmo, ela comenta que no planeta o equilíbrio se dá através, às vezes, de processo da lei de destruição, né? Alguns organismos precisam morrer, né, para alimentar outros organismos, né, como a gente vê na cadeia alimentar. Então, o planeta ele vai conseguir equilíbrio a partir do momento que alguns organismos eles se desenvolvem enquanto vida, mas eles vão servir para fomentar vidas de outros, né? E isso através do alimento, né, que eles acabam servindo de alimento para outros organismos, garantindo que haja um equilíbrio aqui, né? É a chamada cadeia alimentar. Né? E nós, enquanto seres humanos, também participamos, né? Nós somos consumidores, nós consumimos animais, nós consumimos vegetais. Então, Joana fala que esse processo, de certa forma, é um processo de luta mesmo, ele é inerente à nossa condição, né? Enquanto moradores, né, do orbe, né, desse planeta Terra. E ela continua nos falando, né, inclusive que esse processo de luta foi muito bem retratado pelo Charles Darwin, né, e o Charles Darwin, quando ele vai explicar sobre a origem das espécies, ele vai reconhecer esses aspectos que são referentes a essa luta mesmo que muitos organismos precisam realizar para se manterem vivos. Mas tem um aspecto também muito interessante sobre a própria biografia do Darwin, é que antes mesmo da publicação, ele tinha muita angústia em relação à publicação da obra Origem das Espécies, exatamente porque, na época, os outros intelectuais ingleses, muitos eram vinculados ao criacionismo, né? Que é essa linha de pensamento onde não se concebe a ideia de uma evolução da vida no planeta, né, para a existência dos seres vivos, de uma maneira geral. Então, eles analisam uma criação única, né, divina, que, na verdade, é divina, mas só que é necessário o uso das leis naturais para que todas as espécies pudessem, né, se desenvolver. Então, Charles Darwin estava com essa situação porque ele sabia que receberia muitas críticas. Inclusive, ele em nenhum momento da obra ele se considerava ateu, ele não questionava a existência de Deus. Pelo contrário, ele sabia que o fato de existirem organismos que seriam ancestrais dos organismos atuais era mais uma prova de que existia realmente uma inteligência, né, por trás disso tudo, garantindo essa ordem, né? Então, ele sofreu, ele passou a noite escura da alma dele, porque ele teve que enfrentar essas dificuldades, ele contou com a ajuda de muitos amigos intelectuais,
para conseguir, né, vencer as críticas e passou muito tempo lutando para conseguir, vamos dizer assim, reafirmar, né, as suas hipóteses e tudo mais, mostrando que todos nós vamos passar por essas situações, tá? Independente de ser uma pessoa que, né, recebeu fama, notoriedade, ou alguém que não tenha recebido fama, todos nós vamos passar por essa noite escura da alma, por essas dificuldades, né? Joana de Ângeles, ela menciona um personagem que é o São João da Cruz, que foi um personagem importante, né, da Igreja Católica, né? Mas ele, além de ser um personagem importante da Igreja Católica, ele é considerado, né, um dos principais poetas de língua espanhola. E teve pelo menos duas obras, que foi o Cântico Espiritual e a Noite Escura da Alma, que é o título desse capítulo, né? Que ele escreveu um poema, né? Que foi considerado uma obra-prima da poesia espanhola, tanto do ponto de vista estilístico quanto no simbolismo. E o interessante do João da Cruz, né, São João da Cruz, é que ele vai passar realmente por momentos muito difíceis. E ele fazia parte de uma ordem chamada Ordem das Carmelitas, e quando ele tenta criar, vamos dizer assim, algumas mudanças nessa ordem, ele acaba recebendo, vamos dizer assim, muitas críticas, né? Muitos daqueles pares se colocaram contra, né, as mudanças que, junto com Teresa de Dávila, né, foi a outra parceira dele, ele recebeu muitas críticas, chegou até um ponto dele ser preso. Ele foi preso por outros, vamos dizer assim, outras pessoas da Igreja Católica, e durante 9 meses ele ficou preso. E nesse período que ele estava preso, ele consegue, né, vamos dizer assim, criar um momento de introspecção muito profunda, né, e ele sai do momento de tristeza muito intensa e para um momento mais de sublimação de toda essa dor. E aí ele começa a escrever os poemas, e foi muito interessante. E uma coisa que ele coloca é que, para que ele conseguisse, ele disse que ele, depois desses 9 meses que ele ficou preso, ele saiu completamente reformado. Ele disse que para que Jesus entrasse nele, ele precisou esvaziar a mente totalmente. Então ele se esvaziou totalmente para que depois ele começasse a criar uma nova forma de ver a própria vida, né? E é interessante o relato desse personagem, importante personagem da Igreja Católica. Aqui é a obra A Noite Escura da Alma. Então, Joana continua dizendo o seguinte: aquele que não consegue vencer a noite escura dificilmente conseguirá saudar a madrugada que chega após a sombra aparentemente vencedora. Então, esse é um aspecto também muito importante, né? A noite escura da alma, quer dizer, esse momento que muitas vezes nós entramos porque não conseguimos trabalhar em nós essas nossas dificuldades, né? De ter o ego ferido, ou de estar passando por uma situação muito difícil, né? Ela parece que vai ser aquela madrugada que não tem fim, mas, como toda madrugada, sempre tem o amanhecer, né? Então, sempre vai ter o amanhecer. Então, por isso que é importante a gente trabalhar em nós essas dificuldades, sempre esperançosos, sabendo que sempre vai vir um amanhecer após esse período de situação mais difícil. E aí ela comenta uma fábula oriental muito interessante, e eu vou tentar resumir um pouco, né, o que ela comenta no capítulo, que certa vez um discípulo e seu mestre, né, estavam caminhando, e o discípulo perguntou para o mestre: Mestre, eu não consigo entender como me relacionar com as pessoas na coletividade.
dada as dificuldades que é a gente se relacionar com o outro. Então, eu gostaria de saber como que nós poderíamos conviver com as pessoas em paz, sem entrar em atritos, em conflitos que possam gerar, né, dificuldades para o trabalho. E aí o mestre, né, olhou o discípulo, muito jovem, e diz o seguinte: olha, você vai fazer o seguinte, você vai para o cemitério e você vai escolher um túmulo, e quando você escolher esse túmulo, você vai falar coisas maravilhosas para ele. Falar que ele foi uma boa pessoa, que faz falta e que nós nos honramos muito de saber a tua história. Fale só coisas boas e depois você volte aqui. Muito bem. Então o discípulo foi lá, passou a noite lá no cemitério, chegou no túmulo e foi falando muito bem, né, daquele túmulo lá, onde tinha o nome de uma pessoa, ele fala o nome da pessoa e aí começa a falar bem maravilhosamente, tal, tal. Bem, aí quando chega no outro dia, ele chega, mestre, olha, eu fiquei lá, foi à noite, elogiei, mas nada aconteceu. Aí o mestre ficou pensativo, aí falou mais uma vez com o discípulo: muito bem, então você agora volte para este mesmo túmulo e você vai passar a noite falando os maiores impropérios para ele, falando coisas que sejam difamatórias, né? Coisas que ninguém gostaria de ouvir. E depois você volta aqui. Muito bem. Aí o discípulo assim o fez. Foi para o cemitério, chegou lá, encontrou aquele mesmo túmulo e falou os maiores desaforos, né? Falou e aquela coisa toda. Passou a noite, chegou no dia seguinte, né? Coçando a cabeça, né? Não entendendo nada, e chegando para o mestre, falou: mestre, olha, eu passei a noite lá de novo, fiz o que o senhor mandou, mas nada aconteceu. Aí o mestre chega para ele e diz o seguinte: muito bem, está aí a lição. Aí o discípulo: que lição, mestre? A lição é essa. Quando você receber o elogio de alguém, fique em silêncio. Né? Não expresse, né, que você esteja recebendo esses elogios como sendo algo maravilhoso. Fique em silêncio. Da mesma forma que quando você receber uma crítica, que seja justa ou não, também fique em silêncio. É a melhor maneira de você conseguir conviver com seus irmãos nas batalhas diárias, nas dificuldades e nas alegrias. Então, essa é uma mensagem muito interessante, né? Uma fábula oriental, mostrando, né, para nós a importância de nós aprendermos com as coisas mais simples, né? As dificuldades que nós temos e observar que muitas vezes tudo depende de um entendimento um pouquinho melhor da nossa condição, né? Enquanto seres imperfeitos, que estamos na busca dessa melhoria. E lembrar, claro, de Jesus, né? Que Jesus passou também pela noite escura da alma, teve dificuldades, né? No deserto, teve dificuldades no período antes, né? Do período da Via Crucis. Em vários momentos, Jesus passa pela noite escura da alma, mas ainda assim, ele é o nosso melhor exemplo, né? É o nosso, vamos dizer assim, aquele que, mesmo passando pelas dificuldades, sempre manteve-se firme ao seu propósito. Então, essa é uma condição que nos traz bastante clareza sobre a nossa condição humana, né? De que todos nós passaremos por essas dificuldades, mas sabemos também que todas elas passarão. Né? E mesmo Jesus, né, que passa pelo martírio da cruz, mesmo isso, depois ele retorna para mostrar, depois daquela madrugada escura, o amanhecer vem resplandecente, trazendo a vida em abundância, né? Então, Joana finaliza para nós dizendo que, atravessando a tua noite escura da alma, ora e confia, trabalha e persevera,
porque após a densidade da meia-noite começa o amanhecer. Mesmo que notes as luzes que em breve dominarão, mesmo sem que notes as luzes, em breve dominarão o dia. Então essa é a mensagem, né, que Joana traz. Nós vamos passar por dificuldades, sim, né? Ninguém vai ficar isento dessas dificuldades. Entretanto, elas sempre vão passar, tudo passa. Como aquela mensagem do Chico, né, bastante rica de informações. Então, essa é a mensagem que Joana de Ângeles traz para nós nesse capítulo, e espero que todos vocês que estejam em suas casas, né, nos acompanhando, tenham, também como eu aqui, né, apreciado essa passagem, esse capítulo, de uma obra que é bastante interessante, nos trazendo sempre reflexões muito pertinazes, né, muito atuais para o momento em que estamos vivendo. Tá? Então, eu agora vou fazer a nossa prece de encerramento. Então, depois desses momentos maravilhosos que tivemos, vamos fechar nossos olhos e agradecer ao Mestre Jesus. Agradecer a Jesus, agradecer a todos os seus emissários, emissários da luz, que junto com essa doutrina maravilhosa, a doutrina espírita, nos traz muito consolo, muito entendimento sobre a realidade de nossas vidas. Então, que nessa manhã de domingo possamos lembrar do nosso querido Rabi e que nossos pensamentos possam ser trabalhados com muito amor, com muito zelo, para que a espiritualidade dessa querida casa também possa utilizar essas energias benfazejas em prol daqueles que estejam necessitando de toda a nossa fé, nossa força, de toda a nossa união. Nós, espíritos espíritas, que sabemos que a bondade do Pai é infinita, mesmo com toda a dificuldade que nos encontramos, mas sabemos que ela vai passar. E quando passar, com certeza, seremos um pouco melhores do que estávamos antes de toda esta situação. Obrigado, Senhor. Obrigado, Mestre Jesus, por todo o auxílio e todo o amparo. Que assim seja. Então, meus queridos amigos, mais uma vez, meus agradecimentos ao SEAC, ao Centro Espírita Amor e Caridade, por mais essa oportunidade de trabalho, né? E que possamos, em breve, nos encontrar para mais um estudo e para novas oportunidades de trabalhar essa doutrina maravilhosa. Um grande abraço a todos e um bom domingo.